A primeira dificuldade que normalmente existe quando a gente está falando de um negócio de família, e que eu acho que é a mais comum, são quando eu tenho familiares na minha empresa que boicotam o negócio. Quando a gente quer implementar alguma coisa, quando a gente sabe que as coisas precisam mudar, mas a gente tem pessoas dentro do nosso negócio que são da nossa família, que às vezes construíram aquele império e que não querem mudar, não querem tomar caminhos diferentes. E aí? Como é que a gente faz para poder ultrapassar essa dificuldade? Haja sempre utilizando a lógica e nunca o emocional. E como é que a gente usa a lógica para mostrar? A gente mostra em resultados, mostra em números. Uma vez, para você ter noção, quando eu estava ainda com a confeitaria, com a minha mãe, a gente fazia lá nossos bolos e minha mãe, ela sempre ficou muito incomodada com os preços que eu cobrava dos meus produtos. Aí ela ficava tão incomodada porque ela achava que eu cobrava muito caro. E, gente, na época, eu cobrava barato. Depois que eu saí da sociedade, para vocês terem noção, eu dobrei o preço. Mas, assim, ela achava que eu cobrava muito caro. Então, ela ficava tão tão assim, incomodada com essa situação, que um dia viraram para ele e falaram assim: nossa, mas tá um pouco caro, né? Aí o que ela fez? Ai, tá mesmo, já falei pra Tássia, mas ela não me escuta. Ela concordou com o cliente que estava caro. Adianta eu virar para ele e falar assim, ó, mãe, não pode falar isso. Você não pode ficar falando que o produto tá caro. Você tem que defender o negócio. Adiantava eu fazer isso? Não adiantava. Então, um dia, o que eu fiz? Chamei ela, falei assim, ó, eu vou mostrar para a senhora. Mostrei o custo que existia na fabricação de cada um dos nossos produtos. Abri, ó, tá vendo? Esses são os custos que existem na fabricação de cada um dos nossos produtos. Olha aqui o quanto que a gente cobra. A gente cobra X. Olha o quanto de margem de contribuição que sobra para a gente. Isso quer dizer que por conta de todas essas despesas que a gente tem aqui, e mais o nosso salário, a gente precisa vender X para poder conseguir pagar tudo isso. Agora, a senhora está achando caro. Se eu começar a cobrar aquilo que você está dizendo que você acha que eu preciso cobrar, olha como é que fica aqui os preços. Olha como é que fica a nossa margem. Olha o quanto mais eu vou precisar vender para poder atingir esse resultado aqui, para poder pagar as nossas despesas. E as nossas despesas eram mínimas no começo. Eu falei, a senhora tá vendo? Aí o outro ponto, a gente nem tem condições de produzir tudo isso para vender tudo isso. Porque a nossa capacidade era muito pequena. E aí, para faturar tudo isso, então eu vou ter que contratar alguém para poder ajudar a fabricar. Eu não dou conta de contratar alguém nesse momento. Ou eu ajusto realmente o preço que eu estou cobrando para poder cobrir todos os meus custos e todas as minhas despesas, ou eu começo a ter prejuízo. Aí, quando eu abri para ela todo o processo, mostrei preto no branco ali, ó, como é que estava ali bonitinho, o que aconteceu? Ela parou de dizer que os nossos preços estavam caros. Na verdade, ela começou a defender que a gente deveria aumentar os preços. Então, a coisa mudou de cenário. Mas mudou por quê? Porque eu usei a lógica. Se eu chegasse só nela e falasse assim, ó, mãe, não tá caro, tá barato, tá? E entenda isso, não fala pro cliente que tá caro. Se eu só fizesse isso e partisse pro lado emocional, ela nunca ia entender, a gente ia continuar fazendo do mesmo jeito.